Boa noite. No Nesp Notícias de hoje, a gente fala da lei que torna obrigatória a inclusão de linguagens de artes como teatro e dança no currículo da escola. Quem explica as mudanças é a coordenadora do curso de Artes Visuais da Unesp, a professora Eliane Serrano. E ainda nesta edição... Insegurança com uma provável reforma da Previdência tem feito bauruenses adiantarem a aposentadoria. Alunos da Unesp que venceram o programa da Classe ao Mercado contam como foi a viagem à Amazônia, feita a convite do Exército. Uma das metas do governo interino de Michel Temer é aprovar uma reforma da Previdência que torne sustentável o sistema de aposentadorias no país. Hoje, a diferença entre o que é pago aos aposentados e o que o governo arrecada em um ano chega a quase 100 milhões de reais. Uma conta que não fecha e que vai acabar sobrando para o trabalhador. Tanto que uma das propostas é fixar a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem. A possibilidade de mudança tem feito muita gente antecipar a aposentadoria. Valdir contribuiu com a Previdência por mais de 35 anos e há 2 já poderia ter se aposentado. Mas por causa do fator previdenciário estava adiando os planos. Agora, para evitar surpresas com a reforma previdenciária, está repensando sua decisão. Em função da iminência de mudar a lei para a idade mínima, como eu já tenho os 95 pontos, eu já entrei com a solicitação no INSS, já está agendada para eu entrar com um novo pedido de aposentadoria. Se for confirmada a possibilidade, você se aposenta? Sem dúvida. Aproveitar essa oportunidade, porque trabalhar mais 10 anos, eu contribuo desde os 15 anos de idade, já tenho 40 de contribuição. Então já está na hora de deixar alguém seguir esse caminho. Hoje no Brasil existem 2 opções para quem vai se aposentar. O primeiro é pelo tempo mínimo de contribuição, 30 anos para mulheres e 35 para homens. Mas nesse caso, incide o fator previdenciário, que diminui o valor final do benefício. A outra opção é pelo sistema aprovado no ano passado, chamado de regra 8595. Neste caso, há uma combinação entre a idade com o tempo de contribuição e a possibilidade de não incidir o fator previdenciário, o que resulta num benefício bem maior, mas também um tempo maior de contribuição. Mas mesmo com a regra, a conta não fecha. Hoje, 54 milhões de brasileiros contribuem para o benefício de 34 milhões de aposentados. E a tendência com o envelhecimento da população é de que o número de aposentados aumente ainda mais em relação ao número de contribuintes. Segundo dados da Previdência, a arrecadação líquida nos últimos 12 meses foi de mais de 353 milhões de reais, mas o total concedido passa dos 450 milhões de reais, o que significa um déficit superior a 96 milhões de reais. E é justamente preocupados com esses números que entra governo, sai governo, propostas de mudança na Previdência Social sempre são discutidas, entre as quais o estabelecimento da idade mínima para se aposentar a partir dos 65 anos. Ao todo, o rombo da Previdência, segundo as projeções do governo, pode chegar neste ano a 146 bilhões de reais, por causa do aumento do desemprego e a queda no número das contribuições. Essa advogada avalia que o governo joga todas as fichas para tentar diminuir esse déficit e colocar uma idade mínima é um caminho. Mas uma possível mudança não deve afetar quem já tem os requisitos para se aposentar. Se a pessoa não quiser protocolar já, mas tem os requisitos, ela também pode ficar tranquila, porque quem já tem direito, esse direito já está garantido, é o que a gente chama de direito adquirido. Então, mesmo que ela não protocole, às vezes não tem vaga lá para poder agendar nesse momento, mas ela já tem os requisitos, ela pode ficar tranquila que direito adquirido não vai ser mexido. A Secretaria Municipal de Saúde acaba de confirmar mais um caso de Zika em Bauru. É uma grávida na 27ª semana de gestação. Ela apresentou sintomas no dia 11 de maio. É a terceira contaminação por Zika vírus na cidade,
todas em gestantes e contraídas dentro do próprio município. Foram confirmados também mais 150 casos de dengue. Bauru já acumula 1.146 casos da doença só neste ano, com uma morte. A dengue e o zika vírus são transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Amanhã começa mais um feriado prolongado e quem vai pegar a estrada fica de olho e com razão nas condições climáticas. A previsão é de que o tempo volte a ficar instável. As informações são do IPMET e do CPTEC. Novas áreas de instabilidade se aproximam do estado nesta quinta-feira e já podem trazer pancadas de chuvas a todas as regiões, principalmente à tarde. Em Bauru, as chances de termos chuva amanhã são baixas, mas aumentam conforme o fim de semana se aproxima. Agora a umidade do ar é de 74%. Os ventos sopram fracos, a 3 km por hora. Hoje a mínima foi de 12 e a máxima ficou em 23 graus. Nesta quinta, a previsão é de variação entre 16 e 26 graus. Com o feriado de amanhã, as repartições públicas municipais e estaduais emendam a sexta-feira. Se você vai ficar por aqui, então é bom saber o que abre e o que fecha em Bauru nos próximos dias. Os atendimentos médicos de urgência e emergência seguirão normalmente 24 horas por dia nos prontos-socorro central e infantil. A coleta de lixo domiciliar não vai passar amanhã, mas retorna normalmente na sexta e no sábado. Os ecopontos também não abrem nesta quinta, mas funcionam sexta e sábado no horário de sempre, das 8 da manhã às 5 da tarde. O DAI vai atender problemas de água e esgoto em esquema de plantão, pelos telefones 0800 77 10 195 ou 3235 6140. Já o Poupa-Tempo ficará fechado amanhã e sexta, mas reabre no sábado. As feiras livres vão funcionar normalmente todos os dias, assim como o Zoológico e o Jardim Botânico, que abrem todos os dias do feriadão, sempre a partir das 8 da manhã. Em relação ao funcionamento das UPAs, as unidades de pronto atendimento, a Prefeitura ainda não divulgou a escala. Em feriados, algumas unidades ficam parte do dia fechadas por falta de médicos. Depois do intervalo, a gente fala da experiência dos alunos da Unesp que venceram o programa da Classe ao Mercado. Eles acabam de chegar da Amazônia. A viagem fez parte da premiação à agência que fez a melhor campanha para o Exército. Os detalhes você vê daqui a pouquinho. Voltamos já já. O 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior aqui de Bauru fez hoje uma cerimônia para comemorar os 25 anos da Companhia de Força Tática. Durante a solenidade, veteranos da Polícia Militar receberam certificados de honra ao mérito. Policiais da Ativa também foram homenageados pelo cumprimento dos serviços. A Força Tática é responsável por realizar patrulhamento ostensivo em áreas onde o nível de criminalidade é mais elevado. Nós mostramos aqui no Unesp Notícias o programa da Classe ao Mercado, que é feito pela Unesp em parceria com a Universidade de Sevilha da Espanha. Os alunos se organizam em agências e produzem uma campanha para um cliente real. Na última edição, o cliente foi o Exército. E os alunos vencedores ganharam uma viagem para a Amazônia e conheceram de perto o trabalho das Forças Armadas. Integrantes da agência vencedora do programa da Classe ao Mercado de 2015 tiveram a oportunidade de conhecer de perto o trabalho do Exército Brasileiro. A agência Pop-Up, composta por 5 alunos de jornalismo, relações públicas e design, elaborou a campanha que está no ar desde o dia 11 de maio. O prêmio foi uma viagem para o Comando Militar da Amazônia. A agência, que ficou em segundo lugar na competição, e professores da Unesp também puderam acompanhar a equipe. Os estudantes retornaram a Bauru no avião da Força Aérea Brasileira, trazendo muita experiência para ser compartilhada. Conhecer esse lado atuante do Exército, que é muito mais forte lá, que esse lado social, foi uma oportunidade incrível. A gente tem uma outra visão agora, assim, uma visão mais ampla de todo o trabalho que o Exército faz lá na região norte. O da Classe ao Mercado é um programa muito enriquecedor já, e agora com esse prêmio, que é uma viagem tão única, uma experiência tão incrível, eu me sinto mais preparado, assim, eu tenho muito mais conhecimento de mundo para me jogar no mercado de trabalho.
Na Amazônia, os alunos acompanharam o trabalho social desenvolvido pelos militares com a população ribeirinha. Também puderam aprender um pouco sobre o dia a dia da equipe de comunicação e de universitários do local. Uma recompensa e tanto para os quase 6 meses de dedicação na elaboração das campanhas. É muito diferente a situação da educação, principalmente na região de Manaus. As pessoas moram muito longe de tudo e muitas vezes elas nem têm acesso. E a gente conheceu um pouco do trabalho do Exército e da Marinha nesse sentido, de levar esses serviços para as pessoas que moram muito longe, de levar saúde, educação, com médicos a bordo de navios e de ensino à distância também. Contribuiu para entender a importância da atuação do Exército na Amazônia. Então ali tem algumas peculiaridades e mais ainda em relação ao meio ambiente, ou seja, da importância da ação do Exército em relação ao domínio do território, a segurança nacional e do atendimento à população da região. Para a Unesp, a parceria com as Forças Armadas rendeu bons frutos. Nós tivemos, por exemplo, na escola de ensino fundamental, ensino médio fundamental deles, e a gente já conseguiu, vamos dizer, encaminhar algumas parcerias para fazer, agora de coisas mais isoladas, né? Eu, por exemplo, tenho algumas disciplinas que eu posso estar trabalhando com metodologias ativas ligadas aos alunos deles lá. A intenção agora é continuar com o programa da Classe ao Mercado e estabelecer outras parcerias. A 3ª edição começa em agosto deste ano e podem participar alunos de todos os cursos da FAAC. Estamos prospectando um próximo cliente que, se der certo, vai ser ótimo para todos nós também. Agora uma dica cultural para hoje à noite. A programação do Festival Internacional de Teatro de Bonecos traz para esta quarta-feira 2 atrações em Bauru. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem exibição do curta-metragem espanhol Guirilândia de Hermanas Trapp. E logo na sequência tem a peça El Gran Circo Teatro de Luvas. É tudo de graça no Teatro Municipal. No próximo bloco, o assunto é a lei sancionada neste mês, que torna obrigatório o ensino de teatro e dança nas escolas. Essas linguagens devem virar disciplinas nos próximos anos. Quem conversa com a gente sobre essa nova exigência é a coordenadora do curso de Artes Visuais da Unesp, a professora Eliane Serrano. Voltamos num instante só. Foi sancionada no início deste mês uma lei que inclui o ensino de artes visuais, a dança, a música e o teatro no currículo da educação básica. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e dá o prazo de 5 anos para os estabelecimentos de ensino se adequarem à nova exigência. Vamos saber o que essa legislação muda em relação ao que já era feito nas escolas. Quem conversa com a gente é a coordenadora do curso de Artes da Unesp, a professora Eliane Serrano. Eliane, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade e o convite de falarmos, sobre esse assunto importante. E o que muda então, professora? Agora foi alterada a Lei de Diretrizes Curriculares. E o que muda com principalmente a novidade em relação ao ensino do teatro e da dança, né? Isso. A lei, então, sancionada há pouco, ela diz que agora vai fazer parte, obrigatoriamente, do currículo da educação básica, as 4 linguagens da arte: artes visuais, a dança, a música e o teatro. A grande mudança é que agora essas 4 áreas serão, de fato, ministradas na escola. Antes, nós tínhamos a arte de maneira geral e a música, que já era uma obrigatoriedade. Agora nós expandimos, então, a área de artes para estas 4 linguagens, então. E essas linguagens, elas ganham o status de uma disciplina ou são linguagens que obrigatoriamente agora devem ser incorporadas à aula de arte? Não, elas serão disciplinas. A grande intenção e muitas discussões em torno disso estão acontecendo justamente dizendo que a arte, como a grande área do conhecimento, deve abrigar as outras, todas as suas linguagens, vamos dizer assim, e especificamente essas 4 áreas, então, que são agora obrigatórias. Então, cada uma delas terá um espaço como disciplina
na estrutura curricular da escola. Nesse sentido, a estrutura curricular ela vai aumentar, vai precisar, os alunos vão ter mais tempo na escola. Sim. Por conta dessa exigência. Sim, a carga horária deve aumentar. Um dos objetivos também da escola e também das nossas lutas vem de encontro ao que a gente chama da educação integral, quando o aluno deve ficar todo o dia durante a escola. Sendo assim, teremos tempo, sim, para ministrar todas essas importantes linguagens da arte. Queria falar exatamente disso, professora. Por que é importante levar essas diferentes linguagens desde o início do processo de escolarização da criança? Muitos teóricos, artistas, arte-educadores já chegaram a um consenso que a educação pela arte é um dos possíveis caminhos de melhoria para a nossa educação. A arte, ela desenvolve de maneira integral, equilibrada e harmoniosa o ser humano. E quando nos encontramos com essas áreas, desde a educação infantil, o nosso campo expressivo aumenta e assim a nossa sensibilidade se desenvolve e assim nós também atingimos um nível cultural mais elevado. E aí a gente sabe que onde há cultura, há educação. E a arte é a grande ferramenta para a educação. E essa incorporação, ela deve começar desde a educação infantil? Sim, da educação infantil até o ensino médio. Na educação infantil, não é essa organização por disciplinas, né? Esse conteúdo ele vai estar disperso ao longo da frequência escolar da criança. Isso. Nós temos, então, como você já citou, as leis, diretrizes e bases. Estamos discutindo agora as bases nacionais do currículo comum, que é uma proposta do MEC, mas ainda não está fechada. Nós ainda estamos trabalhando, refletindo e debatendo muito em cima dessa questão. Nos diz que é de extrema importância, então, o desenvolvimento dessas linguagens a partir da educação infantil. Como isso será desenvolvido? Claro que vai depender de cada região, de cada contexto, de cada realidade mesmo do país. Vai sendo ajustado aos poucos, né? Exatamente. Nós temos aí diversas maneiras para se atingir isso. O governo deu um prazo de 5 anos, né, para que haja essa adequação. Sim. Esse prazo, na sua visão, é suficiente, professora? Se começarmos a nos organizar e a planejar estas ações imediatamente, sim. Sim, porque para cada uma dessas linguagens há a exigência da formação de um professor habilitado. E o professor ele vai se formar através das licenciaturas específicas. E nós não temos muitas licenciaturas específicas nessas áreas em nosso país. Eu vejo isso, inclusive, como um otimismo, com muito otimismo, aliás, porque as universidades, de maneira geral, vão precisar abrir este espaço. E assim, novos cursos, inclusive, poderão surgir. Então, não é uma formação generalista, vai ser uma formação específica para cada linguagem. Cada linguagem. Aliás, a nossa luta é justamente contra o professor polivalente, o professor que dá conta de tudo. Não, nós lutamos para que cada linguagem tenha, sim, o seu professor especialista. Então vai criar até uma frente nova, um mercado para esses profissionais, sim, que se formam em teatro, dança. Sim, o mercado se expande. Por isso eu digo, temos que começar a agir imediatamente, porque precisamos ainda formar muitos profissionais, porque nós temos aí uma realidade não muito iluminada. Mais de 80% dos professores de arte não são formados na área. Então, é um problema e é um grande desafio também. Porém, volto a dizer que há sim uma vitória com esta lei, porque vamos nos obrigar a atender e a cumprir esta lei. E já uma projeção, professora, de quantos profissionais serão necessários para atender a demanda? Não temos ainda este dado, né? Mas sim, existem algumas pesquisas e alguns levantamentos e mapeamentos do que será necessário, mas ainda efetivamente não temos nada.
Tá certo, a gente vai acompanhar então essa implantação. Muito Ok. obrigada por suas informações, professora. Agradeço. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7h, ao vivo. Tchau!